Olá! Hoje nós vamos dar continuidade à última aula que nós falamos de transporte através da membrana, falando agora do transporte ativo. O transporte ativo é um processo caracterizado pela passagem de solutos no sentido contrário ao gradiente de concentração, ou seja, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, e para tanto o gasto energético. Muitas substâncias são requeridas pela célula em concentrações maiores do que aquelas presentes no exterior celular. Essas moléculas são transportadas para o interior celular pelo mecanismo de transporte ativo. Partículas são bombeadas de uma região de baixa concentração para uma região de alta concentração. Um dos mais importantes exemplos do transporte ativo em nosso organismo é conhecido como bomba sódio-potássio, essencial para a transmissão do impulso nervoso e contração muscular. Na bomba sódio-potássio, uma proteína transportadora gasta energia de 1 ATP para expulsar do interior da célula 3 íons de sódio, enquanto retira do meio externo 2 íons de potássio. O objetivo desse processo é manter a diferença de carga elétrica entre o meio interno e o meio externo da célula. Então, nesse ciclo de bombeamento de sódio e potássio, proteínas transmembranas sofrem uma série de alterações conformacionais que capacitam a troca de sódio por potássio através da membrana. Requer energia esse processo liberado pela molécula de ATP através da ATPase dependente de sódio e potássio. Então, acontece a hidrólise do ATP formando ADP. A energia é transferida do ATP para as proteínas bombeadoras por ligações covalentes de um dos fosfatos do ATP com a proteína, que é o que está acontecendo aqui. O ATP se junta com a proteína, liberando o fosfato aqui, que se liga com a proteína, e aí a proteína vai carregar as três moléculas de sódio para fora e trazer o potássio para dentro. No final do processo, o fosfato é removido. No final do processo, esse fosfato então é removido da proteína. Essa bomba de sódio e potássio, ela age então na transmissão do impulso elétrico nos neurônios. Então aqui nós temos um neurônio em potencial de repouso, e a partir do momento que ele vai ser liberado um impulso nervoso nesse neurônio, o que vai acontecer? Na região em que o impulso nervoso está passando, vai acontecer uma despolarização da membrana. Então, vai acontecer o processo inverso. Então, vai entrar sódio, e aqui na membrana onde estava negativo, mais negativo do que fora da célula, vai se tornar positivo e fora da célula negativo. E aí, nessa região, então, de despolarização vai estar passando o impulso. Quando ele passou por aqui e ele estiver nessa outra parte do axônio, essa região por onde ele acabou de passar vai voltar ao potencial de repouso. Então, a gente chama de área de repolarização, que é onde, então, está acontecendo o processo de reorganização, né, e realmente vai voltar, então, para essa região interior da célula. Vai ficar menos positivo do que a região externa, como estava no princípio. E aí agora, então, esta próxima região do axônio que vai estar sendo despolarizada. E assim por diante. Então, acontece, então, voltando um pouquinho, existe potencial de repouso, o momento da despolarização, que é onde passa o impulso nervoso, e a partir do momento que ele acabou de passar por aquela região, essa área vai repolarizar e voltar de novo ao potencial de repouso. Então, aqui a gente vê isso nessa animação, né, acontecendo a passagem do impulso nervoso, ele vai passando pelo axônio, e aí, no momento que ele vai passando, a carga sai de negativa para positiva, e depois volta para negativa de novo aqui dentro da membrana, dentro da célula, né? A face interior da membrana próxima dentro da célula. Existe um outro transporte que também exige energia, que é o transporte de grande quantidade de moléculas. Então, nós falamos da endocitose. A endocitose é tudo aquilo que a célula vai trazer para dentro dela, que ela vai fagocitar, ou seja, ela vai engolir, vai trazer para dentro. Então, nós temos a fagocitose, que é quando nós temos a célula está englobando partículas grandes de solutos, e a pinocitose, que é algumas substâncias líquidas, né? E já a exocitose, que é o tipo de excreção, né, que a célula faz, que é o processo inverso, ela está jogando para fora. Então, nesses dois tipos, acontece o transporte ativo, ou seja, ocorre o gasto de energia. E nesse processo, por exemplo, de endocitose, o lisossomo é a organela envolvida, que vai ser responsável pela digestão intracelular dessas substâncias que estão entrando dentro da célula. Então, olha só, endocitose é tudo que entra dentro da célula
vai ser englobada, então a gente percebe que a membrana plasmática ela vai começando a formar uma reentrança. Essa reentrança vai se destacar da membrana, vai formar uma vesícula, e essa vesícula então depois vai ser digerida por um lisossomo. Então, no processo da fagocitose, né, é quando a célula engloba uma partícula sólida ou até mesmo um outro organismo, por exemplo, um protozoário fagocitando uma bactéria, por exemplo. Então, é um processo pelo qual a célula usa sua membrana plasmática para englobar partículas grandes, dando origem a um compartimento interno chamado fagossoma. Então, o fagossoma ele é uma vesícula que se forma com a partícula dentro. Nos sistemas imunológicos, por exemplo, dos organismos multicelulares, a fagocitose é um dos principais mecanismos usados para remover patógenos e restos celulares. Então, a gente tem nos nossos glóbulos brancos essa capacidade de fagocitar qualquer corpo estranho que possa aparecer no nosso organismo. A pinocitose, então, mais uma vez mostrando aqui em detalhes, são gotículas ou algum fluido que a célula vai englobar, e ela vai fazer da mesma forma que na fagocitose, né? Então, a membrana plasmática ela forma uma reentrança que vai acabar se fechando, se destacando da membrana e formando uma vesícula. Essa vesícula ela vai se fundir com o lisossomo e ele vai, então, fazer a digestão celular aqui. Então, olha aqui mostrando uma animação, mostrando a fagocitose. A membrana forma essa reentrança ou invaginação, como a gente pode chamar também, formando uma vesícula. E essa vesícula, então, vai ser depois digerida, vai ser unida a um lisossomo para fazer a digestão. Aqui nós temos protozoários, né, são amebas, englobando, então, partículas sólidas também para realizar a digestão. Então, estão se alimentando de partículas sólidas. E a exocitose, que é o processo inverso disso que a gente acabou de falar. Então, quando a célula tem alguma molécula que ela não vai utilizar, algum elemento que ela não vai mais usar para ela vai excretar. E também, quando a célula está excretando enzimas ou qualquer outra substância que ela precisa colocar para fora, então ela vai fazer por esse processo de exocitose. Então, ela vai formar essas vesículas vão se unir com a membrana plasmática até que esse conteúdo aqui possa ser colocado para fora. Por hoje é só. Até a próxima, então. Tchau, tchau!